muita gente pensa que está vivendo a abundância da fé cristã, mas vive como um escravo de si mesmo. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Papo e Propósito. Eu sou a Elina Sanz. Eu sou a Vel Tamborim. E hoje nós vamos falar de saúde mental e fé. Então, fica por aí e assiste até o fim. Bom, como eu sempre digo, a nossa convidada de hoje é uma grande mulher de Deus. Ela é mãe, esposa, formada em psicologia e hoje nós vamos falar um pouco sobre a saúde mental no contexto da igreja. Seja muito bem-vinda, Kawane Leite. Obrigada, gente. Feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, pela confiança e animada para conversar sobre esse tema tão importante, tão urgente, né? Vamos lá, simbora. Então, a gente queria que você contasse um pouquinho da tua história, como que você conheceu Jesus e como você partiu para estudar psicologia. Tá bom. Gente, eu nasci lá no Rio Grande do Sul, assim como vocês. Não nasci numa família cristã, né? Fui introduzida ali na Igreja Católica Romana, né? Fiz catequese, crisma, tinha em mim um anseio, assim, por algo maior. Ali na adolescência, no início ali da juventude, eu me interessei muito por espiritismo, um pouco de astrologia. Eu era interessada por coisas místicas, assim, mas eu não tinha ninguém que tinha me feito um convite para ir numa igreja evangélica, ou então que tivesse me pregado o evangelho até então, né? Aliás, eu tinha muito preconceito com a fé cristã, muito mesmo, assim. Eu achava que os crentes eram burros, que a Bíblia tinha sido escrita por homens. Eu achava muito estranho, pastor, Bíblia, enfim, né? E aos 17 anos, através de uma amiga que ficou quase 2 anos ali, falando do amor de Deus para mim, me convidando para ir na igreja. Com 17 anos eu vivi algumas experiências frustrantes, assim, no auge, né, da adolescência, né? E o Senhor me alcançou assim mesmo, se revelou para mim, alcançou meu coração, abriu os meus olhos mesmo, e a minha vida mudou completamente, assim, né? Vocês sabem como é quando o Senhor nos alcança, né? Eu me apaixonei por Jesus, pela igreja, e muito rapidamente eu comecei a me envolver com a igreja, né? Eu me converti numa igreja chamada Onda Dura, que a sede é lá em Joinville. Eu me converti lá em Joinville e, e foi uma paixão muito radical, assim, sabe? Eu lembro que em um determinado momento eu entendi, assim, meu Deus, se tudo isso é verdade, eu não sabia dessa verdade até agora, mas se essa é a verdade, eu preciso gritar isso a quatro cantos. E na época eu estudava na escola Bolshoi, que é uma escola de balé lá de Joinville, né? E eu lembro que eu queria falar para os meus amigos, eu queria falar para os meus professores. Então, uma sede, uma fome por falar dessa verdade que tinha me alcançado tomou conta do meu coração, e muito rapidamente eu comecei a me envolver com o serviço ministerial dentro da igreja, né? Então, cuidando assim de pequenos grupos, discipulando meninas. E aí, de uma maneira muito rápida, o Senhor me chamou para o ministério pastoral, né? Lá na Onda, eu fui ordenada daí como pastora na época, e aí eu entendi que eu poderia entender mais sobre pessoas, sobre a subjetividade humana, sobre os comportamentos, sobre os pensamentos, se eu estudasse psicologia, né? E aí eu decidi fazer a faculdade, fiz a faculdade de psicologia já faz alguns anos. Aí depois eu me formei, fiz pós-graduação em aconselhamento cristão, que é uma área que eu sou apaixonada, que eu estudo. Dou aula em alguns lugares sobre o tema. E depois também fiz uma pós-graduação em teologia e interpretação bíblica. Então, por causa da maneira assim como o Senhor me alcançou, eu fui me envolvendo na igreja, eu escolhi nessas duas áreas do saber que é que eu tenho me dedicado a estudar, a conhecer, que eu sou apaixonada, psicologia e teologia. E eu tenho proposto aí, ao longo de alguns aninhos, dialogar essas duas áreas, né? Com cuidado, com ética, mas existem muitas coisas para a gente conversar que envolve essa interface, né? Psicologia, teologia, saúde mental e fé cristã, né? Ciência e igreja, a gente pode dialogar com esses temas, e foi assim que eu acabei, por causa da fé, eu acabei me interessando pela psicologia.
Legal. Que legal. A gente te conheceu no evento da Manu Vieira, né? A gente te viu palestrar e a gente viu que você tinha algo diferente, né? A gente falou, essa menina é cristã, certeza, pelo jeito que se comportava, sabe? A maneira de falar, assim. E aí, num dos últimos slides que você apresentou, a gente falava alguma coisa sobre teologia. Eu falei, viu, moleque? A gente se reconhece, né? Eu até falei pra vocês, né, que geralmente quando eu vou em algum lugar falar somente da psicologia, eu não trago esse assunto da minha fé de maneira tão incisiva por questões éticas, né? Sim. Mas quando eu tô num ambiente como aqui, que vocês estão entrevistando a Cauane como pessoa, eu tenho sim uma profissão, mas eu tenho a minha história de vida, a minha Sim. fé e tudo mais, né? Aí a gente fala com maior liberdade. E sabe que esses dias também eu fui pregar numa igreja aqui em Floripa, e aí eu perguntei pra ela, nossa, mas como é que você chegou até mim? Ela falou a mesma coisa, eu ouvi a sua palestra, que naquele dia eu palestrei como psicóloga, e vejam como eu fui ética, eu não falei nada sobre a fé. Verdade. Mas ela também disse que percebeu que um brilho diferente, ela falou, crente reconhecendo crente, né? E eu acho que talvez no final eu deve ter falado a minha formação também, e deve ter escapado, assim, a confirmação, né? Ela é das nossas. Então foi isso, que legal, que legal. Que legal. E a gente queria então que você nos explicasse, já que a gente vai falar sobre uma igreja saudável, né? O que é ser uma igreja saudável? Uhum. Bom, eu acho que quando a gente fala em igreja, a gente precisa se localizar também um pouquinho no momento que nós estamos na história, né? Porque nesse momento em que Jesus já inaugurou o seu reino, mas ele ainda não voltou para redimir e restaurar as coisas plenamente, nesse momento que a gente está nessa janela de tempo, que na teologia a gente chama de entre o já e o ainda não, né? Onde a gente ainda vive os efeitos da queda, a igreja, ainda que seja saudável emocionalmente em alguns contextos, ela será imperfeita. Acho que a gente precisa trazer esse alinhamento de expectativa, né? A igreja, a Bíblia mesmo vai descrever como o corpo de Cristo, né? E ela usa várias metáforas para falar sobre a igreja: a lavoura de Deus, rebanho de Deus, casa de Deus, povo de Deus, sacerdotes, a noiva, né? Então a igreja, ela é um projeto do Senhor, ela é o corpo de Cristo manifesto na terra, tanto é que Efésios vai dizer, né, que é por meio da igreja que Deus revela a sua sabedoria, né? A igreja é o método de Deus, né? Mas nessa janela de tempo, ela será inevitavelmente imperfeita, porque nós ainda vivemos os efeitos da queda, né? Então, falar de uma igreja saudável emocionalmente precisa ter esse alinhamento de expectativa, porque naturalmente viver igreja nessa terra vai gerar conflitos, vai gerar intimidade, porque a igreja nos convida a viver relacionamentos profundos, né? Então é diferente, por exemplo, da relação que eu tenho com um Uber, né? Eu entro ali, dou oi, dou tchau e vou embora. Igreja, a gente se mistura, a gente é chamado a viver uma fé compartilhada, né? Então nós seguimos e servimos um Deus que é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que vivem uma relação de comunhão já desde a eternidade. E quando nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus, nós somos também criados com essa necessidade de relação, de comunhão, né? E a gente vive isso quando a gente vive em igreja. Mas aí, o que acontece? A gente se mistura, a gente traz para as nossas relações os nossos traumas, as nossas marcas, a gente projeta um no outro as nossas expectativas, né? Então, às vezes, eu tenho as minhas más resoluções, que é fruto de toda uma história, e eu projeto que o meu líder talvez vai suprir tudo aquilo que tem de falta em mim, né? E aí, aquele irmão que eu convivo ali diariamente, semanalmente, erra comigo e eu preciso perdoar. Então, uma igreja emocionalmente saudável é uma igreja bíblica, é uma igreja santa, é uma igreja que leva em conta também o tema da saúde mental, a gente pode falar mais sobre isso, mas inevitavelmente alinhando a nossa expectativa
também será imperfeita, né? Sim. Até igrejas saudáveis são imperfeitas nesse lado da história, né? Agora, claro, existem igrejas que são saudáveis e existem igrejas que não são tão saudáveis assim, e também é importante que a gente consiga discernir isso numa certa medida. Sim. E você costuma abordar, né, que as igrejas elas precisam ser ambientes saudáveis. Quando que para você isso virou um tema que precisava mais de atenção? Olha, toda a minha experiência pessoal com a igreja foi muito mais saudável do que não saudável. Eu não sofri alguma situação, assim, de abuso espiritual, de eu me ferir com a igreja. Claro que numa certa medida a gente sempre vivencia uma coisa ou outra por causa dessa introdução que eu dei, mas eu me assustei com isso mesmo, em 2 medidas, assim. Primeiro, com a escuta clínica, por receber muita gente, assim, na clínica cristão, com muitas feridas relacionadas ao ambiente da igreja, ou também com muitas ignorâncias, principalmente no que se refere a esse tema da saúde mental. Então, tendo algum transtorno e ouvindo na igreja que isso era necessariamente pecado, ou ouvindo na igreja que isso era necessariamente algum demônio, né? E claro que existem casos e casos, mas às vezes o ambiente não saudável da igreja potencializava alguns adoecimentos que já eram muito graves, né? Então comecei a perceber isso na escuta clínica e também no chão da igreja mesmo, no trabalho de pastoreio, de aconselhamento, a gente recebeu já muita gente que veio quebrada, né? E que às vezes custou muito para querer voltar a tentar viver igreja e restaurar, curar essa ferida, assim, né? Porque é como eu tô falando para vocês, assim, existe uma imperfeição na igreja hoje, inclusive Deus tem um propósito na igreja imperfeita nesse tempo, né? Até tem uma fala interessante do Eric Johnson, ele é um psicólogo e um teólogo, no livro Aconselhamento Cristão. Ele fala que na melhor ele fala que paradoxo e ironia permeiam a igreja, porque ao mesmo tempo que a igreja é um lugar projetado para gerar maturidade, discipulado, florescimento humano, também acontece de algumas pessoas se ferirem, se machucarem. O que é isso? Por que isso acontece? E ele vai usar essas 2 palavras, paradoxo e ironia, porque no fim das contas, a igreja imperfeita, nessa fase que nós estamos como humanidade, ela aponta ou por ela sempre vai ser uma antecipação da eternidade, no sentido de que ou a gente vai viver algo tão maravilhoso e a gente vai ter um gostinho de como é no céu, ou a gente vai viver alguns conflitos que vão fazer a gente clamar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, vem logo e restaura tudo isso aqui. Então, na melhor ou na pior das hipóteses, a vida em igreja vai fazer a gente clamar pela eternidade, né? Então, eu comecei a observar muitos relatos, assim, de pessoas que passaram por algumas situações de lideranças que não eram saudáveis, de manipulação, de abuso espiritual, de autoritarismo, de um ativismo muito perigoso na igreja, de abandonar a família, né, de abandonar a profissão, de não entender que nós também servimos a Deus, né, nas nossas vocações, profissões, lavando uma louça, cuidando da casa, cuidando dos filhos, manifestando a glória de Deus de outras maneiras que não só ali dentro da igreja local, né? Então eu comecei a perceber essa demanda a partir da escuta, né? Pensei, olha, a gente precisa falar sobre esse assunto. Eu sei que tem muita gente falando sobre isso, né? Tem sido um tema muito discutido, né? Sobre a saudabilidade da igreja, mas para mim nasce muito dessa relação de que a saúde de uma igreja, a saudabilidade de uma igreja também reflete na saúde dos seus membros e vice-versa, né? Sim. Porque nós, no fim, somos quem compomos a igreja. Então nasceu dessa experiência, assim, dessa escuta dos dilemas de muita gente.
Que legal. E que pena, né, que a gente tenha uma demanda tão grande nesse sentido, assim. Conheço muitas pessoas, passei por isso, assim, graças a Deus consegui, né, diferenciar, entender que aquilo que eu estava vivendo não era Deus, né, não vinha de Deus, mas tem muitas pessoas que acabam se ferindo profundamente com isso, né. Hoje eu glorifico a Deus pela vida dos pastores, porque aprendi muito, mas oro para que Deus revele. Tem muitas pessoas que saem quebradas, magoadas, feridas, né. Então, é muito triste que a gente viva Sabe isso. que até é um tema, assim, que de todos os temas que eu falo, assim, saúde mental e fé, aconselhamento, esse é o que eu mais tremo na base, sendo bem sincera, assim. Porque, por exemplo, quando eu posto alguma coisa sobre isso no Instagram, surge muita gente machucada, ferida, e pessoas machucadas e feridas ferem também, Uhum. né? E claro que eu entendo que é um processo e que bom que talvez, né, estão expressando ali um pouco, mas é tão delicado falar disso, porque às vezes envolve muitas injustiças também, né? Porque também é muito fácil você apontar um líder e às vezes a história não é bem essa, mas às vezes a história é bem essa, Uhum. sabe? Porque infelizmente também existem líderes que não representam o caráter de Cristo. É Mas é verdade. tão delicado, é tão subjetivo, é tão sensível, né? Eu sempre oro assim quando eu vou falar sobre igreja ou enfim, comentar sobre esse assunto, assim, de abuso, para que Deus me dê sabedoria e para que Deus, para que o Espírito Santo cuide dos ouvidos e do coração. E eu Uhum. faço essa oração aqui para quem estiver ouvindo, né, considerar isso, porque uma pessoa machucada, ela vai levar aquilo para o lado que ela quiser, e ela vai dizer: "Realmente, a igreja fere mesmo, me feriram, eu pisei numa igreja, não fui acolhida, e aí, eu tenho mágoas". E aí, enfim, né, isso pode potencializar uma ferida que já está ali muito aberta, né. E na verdade, para quem verdadeiramente ama o Senhor, ainda que eu tenha uma história de ferida com a igreja, o Senhor não quer que nós desistamos dela, porque é o seu corpo, né. Não existe a possibilidade de viver com Cristo sem viver conectado ao seu corpo. Podemos e devemos, em muitos casos, fazer algumas transições, tomar algumas decisões, sair de uma igreja local e ir para uma outra, né? Ou resolver problemas, sentar com alguém, conversar, falar, pedir perdão, tratar aquilo, né? Mas eu também percebo que existe muita gente que não tem compromisso com Jesus e usa essa saída, sabe? Porque não gostei de tal coisa, então agora também não quero saber de igreja. Não é isso. Você não quer o compromisso com Jesus. Sim. Porque se você quer, mesmo que demore, você continua tentando. Às vezes não é do dia para noite, mas algo ali te convida a, em algum momento eu preciso ressignificar essa experiência e voltar a viver a igreja, porque não tem outra saída, né, se eu sou cristã. Às vezes também a pessoa ela coloca muita Eu ia falar isso agora. perspectiva em pessoas, achando que vou na igreja, vai mudar a minha vida. Mas não é só ir da igreja, a gente também tem que ter ação de querer mudar, né? Então, às vezes, algumas feridas não te descredibilizando, mas que às vezes as pessoas colocam muita expectativa, né? Perfeito. E acabam saindo machucadas porque elas não foram servidas do jeito que elas pensavam ser, né? Isso mesmo, a gente projeta as nossas más resoluções sobre o outro, né? Então, às vezes, a pessoa já vem ferida por ter sido ferida por outras figuras de autoridade. Às vezes, os primeiros grandes amores, né, que a gente tem a figura paterna, a figura materna, então você já tem algumas más resoluções relacionadas a isso. Aí você vai para a igreja, na verdade, você vai para qualquer ambiente social. Sim. Então, se você vai para a faculdade, você se machuca lá. Se você vai para o ambiente de trabalho, você se machuca lá. Mas o convite de viver a igreja é muito intenso. Então, assim, célula, e culto, e tá junto, e se mistura, e conversas profundas, e abre o coração, né? E confessa pecado. Então, nem sempre tem um culpado, assim, de uma maneira tão clara, né? Não tô dizendo que nunca não tem. Sim. Porque existem, sim, casos de líderes abusivos, de lobos no meio da igreja. Sim. Isso existe, né? Mas isso que você falou faz muito sentido, assim, e como a gente precisa de humildade, né, para reconhecer o que realmente está acontecendo, né, para curar as nossas feridas, para
alinhar as nossas expectativas, né? Porque tem muita gente que, por exemplo, coloca sobre os pastores, sobre os líderes, uma expectativa desumana. Sim. E aqui eu vou dizer, não só como hoje membro de uma igreja, mas como alguém que viveu o ministério pastoral, né? Por muitos anos, assim. Eu, meu marido, a minha filhinha, né? E muitos amigos pastores vivendo coisas parecidas. Somos pessoas normais, sabe? Temos os nossos dilemas, temos os nossos problemas, temos os nossos pecados, as nossas falhas. Não somos super-heróis, não estamos sempre disponíveis, temos limites, né? Então, nem sempre vamos conseguir suprir as pessoas e nem devemos, porque senão a gente rouba o lugar do Cristo, né? Eu gosto muito do que João Batista fala, né? Quando questionam ele fala, olha, eu não sou o Cristo. E essa precisa ser a fala de todo bom líder, de todo bom pastor. Eu não sou o bom pastor, eu não sou o Cristo. Por isso, quando eu vejo um líder errar, isso é até importante nos nossos processos. Jesus, ele fala assim, ó, não chamem ninguém de pai, a não ser o pai que está no céu. Claro que ele não está dizendo que a gente não pode chamar o nosso pai na terra de pai, mas ele está dizendo assim, ó, existe um lugar de afeição, de adoração, de honra, que só cabe ao Senhor, que ninguém pode ocupar, né? Então, toda relação onde o líder exige muita honra, exige muita submissão, para além do que a palavra pede, para além do que o Senhor exige, isso é tão perigoso, né? Isso é tão perigoso. Então, ver no meu líder humanidade, fragilidade e entender que ele está no mesmo barco que eu é tão libertador para a fé cristã, porque daí parece que organiza, sabe? Estamos todos no mesmo barco, só tem um que está acima, né? E esse é o Senhor Jesus, né? Então, eu gosto muito daquele texto da mulher adúltera, que a mulher adúltera ela é pega, né, em adultério. E os mestres da lei, os fariseus, eles ficam ali, né, querendo pegar Jesus em alguma armadilha para poder criticar as condutas dele. E aí, naquele momento, eles questionam Jesus, né, se ela tem que fazer alguma coisa com essa mulher, ela tem que ser apedrejada pela lei de Moisés, é isso. E é muito interessante que aqueles mestres da lei fariseus, eles não estavam preocupados nem na lei de Moisés, muito menos com aquela mulher, e menos ainda com Cristo e os ensinos dele. Não queriam saber verdadeiramente o que Cristo tinha a dizer. Eles estavam interessados em pegar Jesus numa armadilha. E aí Jesus diz, né, o texto diz que ele se inclina no chão e começa a escrever com o dedo na terra. E depois ele diz que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o texto diz que eles vão saindo um por um. Alguns comentaristas bíblicos dizem que quando Jesus se abaixou e escreveu no chão, tipo, deu aquela respirada, ele escreveu no chão com o dedo o pecado de todos aqueles fariseus e mestres que estavam ali. Então, talvez ele escreveu, né, orgulho, imoralidade, inveja, arrogância. Isso não está na Bíblia, mas é o que alguns comentaristas bíblicos, comentando esse texto, descrevem, né? Que ele se abaixa e escreve com o dedo no chão. É como se ele estivesse dizendo assim, deixa eu lembrar vocês quem vocês são. Porque ela sim pecou, tanto que depois ele vai e fala, não peques mais, ele não banaliza o pecado, mas eu quero lembrar que vocês todos estão no mesmo barco. Se tem alguém que poderia acusar aqui, condenar sou eu, mas eu também não te condeno. Ele fala isso pra ela, né? Então eu tô escrevendo aqui o pecado de vocês no chão para vocês lembrarem que nós estamos, todos vocês, nós não, né? Vocês estão no mesmo barco, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Tanto que o texto diz que eles estão saindo um por um, né? Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, né? Porque todos têm pecado. E isso é um entendimento muito importante quando a gente está falando de hierarquia, de liderança na igreja, né? O bom líder, ele tem essa consciência de que ainda que ele tenha uma responsabilidade, uma certa autoridade, ele foi chamado para servir. Ele não foi chamado para abusar, ele foi chamado para servir, porque ele é, assim como aquele irmão que recém se converteu,
carente da graça e da misericórdia de Deus. Tão pecador quanto. Se não fosse Cristo no Calvário, esse pastor estaria no inferno. Se não fosse Cristo morrendo no lugar dele, esse pastor, com toda a sua experiência, teologia e conhecimento e moveres, precisaria beber do cálice da ira de Deus, mas Jesus bebeu por ele, né? Então, a liderança, ela precisa ter essa compreensão de que está do lado, né, dos seus irmãos. E os liderados também precisam ter essa compreensão de que eles não são super-heróis, de que eles são discípulos de Cristo, nós estamos caminhando juntos, né? Na verdade, a igreja são muitos irmãos, e os pastores e os líderes, eles são escolhidos para servir, né? Para apontar Jesus para esses irmãos. Não tem uma relação de melhor ou pior, né? E tem uma organização, claro, mas eu acho que isso eliminaria muitos problemas, né? Se a gente conseguisse ver com essa ótica. E admiração a gente conquista, né? A gente não obriga. Perfeito. E como a gente consegue diferenciar a convicção que vem do Espírito Santo de um sentimento imposto, né, de culpa? Bom, de culpa. A culpa, quando a gente fala de culpa, é interessante a gente pensar que existe a culpa verdadeira e a culpa falsa, né? A culpa verdadeira é aquilo que, de fato, eu preciso experimentar aquele sentimento de culpa para poder me arrepender daquilo e me apropriar de algum perdão. E a culpa falsa é quando não tem um erro efetivo, não tem um pecado efetivo, mas eu fico carregando cobranças e martírios sobre mim mesmo, né? Então, a culpa verdadeira é quando, de fato, eu peco contra o Senhor, o Espírito Santo me dá essa clareza, eu olho para a cruz, desfruto desse perdão, me arrependo, faço diferente, confesso e sigo a minha vida, né? A culpa falsa é o que muitos cristãos, infelizmente, têm vivido, muito pelo peso da religiosidade ou por ignorâncias bíblicas, né? Então, por exemplo, se tratando de transtornos mentais, né? Muita gente tem algum transtorno, como transtorno de ansiedade, depressão, burnout, e realmente acredita que está em pecado por isso, né? Carrega culpa por ter um adoecimento. O que a gente precisa entender? O que instalou na humanidade todo tipo de mal foi a queda. A partir do momento que o homem peca, se instala na humanidade, né? Doenças, diagnósticos, violências, abusos, todo tipo de mal. Então, em última instância, todo problema que existe na Terra, numa visão bíblica e teológica, é por causa da queda. São os efeitos da queda até mesmo sobre os nossos genes, né? Sobre toda a criação. Tudo se quebrou, né? A natureza se quebra, tudo se quebra, nossa saúde mental se quebra. Agora, não quer dizer que uma pessoa tem depressão porque ela pecou em alguma coisa específica. Claro que pecados ela comete, né? Mas não quer dizer que é a causa disso, né? A depressão, ela tem causa multifatorial, né? Então, são muitas questões, são questões químicas, são questões cerebrais, são questões corporais, a história de vida, a família, a genética, uma série de questões, né? Então, é muito triste quando uma pessoa ela já está adoecida emocionalmente, e isso a gente ouve muito, e aí carrega culpas que não deveria estar carregando muito por causa de um discurso em muitos contextos, né? De que necessariamente algum adoecimento emocional é falta de fé, é uma intervenção maligna, e não é bem isso. Tanto é que na história da igreja, a gente vê grandes homens e mulheres de Deus que sofreram de doenças mentais, né? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um grande homem de Deus, um grande pregador que marcou a história, teve uma depressão severa. Lutero, um reformador, muito depressivo, né? A gente olha para Madre Teresa, sofreu com depressão. Tem um livro muito bom da editora Mundo Cristão que chama Juntos na Escuridão. É a história de 7 cristãos que foram homens e mulheres que marcaram a igreja, assim, que enfrentaram depressão, né? Na Bíblia a gente olha para Elias, um homem usado por Deus poderosamente que
teve um possível burnout, não tinha esse nome na época, mas ele apresenta ideação suicida, um esgotamento ministerial, inclusive, muito significativo, né? Eu tenho, gente, na minha memória, uma amiga, ela me marcou muito, assim, que era uma amiga muito próxima, não era só alguém que eu cuidava ali na igreja, mas a gente tinha uma amizade mesmo, e pensa uma mulher, assim, muito parecida com Jesus, sabe? Uma mulher, assim, de oração, de intercessão, generosa, bondosa, amável, humilde, eu sou muito fácil, assim, de confrontar, de corrigir, ela era muito parecida com Jesus, assim. E ela adoeceu severamente, assim, sabe? Eu lembro, assim, que teve uma fase da vida dela que ela, para levantar e ir trabalhar, o marido dela precisava sentar ela na cama, colocar a medicação dentro da boca dela, esperar reagir um pouquinho, para daí ela levantar, assim, sabe? Ela fundou mesmo uma das mulheres mais incríveis que eu já conheci, mais piedosas que eu já conheci, né? Então é muito triste quando homens e mulheres que verdadeiramente amam o Senhor estão em sofrimento por causa de uma série de questões, ainda ouvem discursos que reforçam e potencializam o sofrimento deles, né? Então, respondendo a pergunta da culpa, existem culpas verdadeiras. Eu vou admitir meu erro, vou desfrutar do perdão de Deus e vou me arrepender. Mas existem culpas que são frutos de ignorâncias, né? Que não é o Senhor que está acusando, não é o Senhor que está apontando, mas tem muita gente que tá. E isso é tão grave. Verdade. Como identificar quando nós estamos carregando um fardo que não é nosso e que Jesus nunca pediu pra gente carregar? Muito bom. Eu acho que a gente precisa retornar para a palavra, né? Porque a Bíblia, ela é o nosso manual de fé e prática, né? A Bíblia, ela é a suficiente, perfeita, infalível, poderosa palavra de Deus. Ah, como saber se eu estou carregando um peso que Deus está colocando ou não sobre as minhas costas? Palavra é a revelação de Deus, né? Às vezes a gente ora muito, ai, Deus me dá revelação. Ele já deu. A gente precisa que Deus nos dê uma iluminação, um entendimento, mas a palavra é a própria revelação. Tudo que ele queria revelar nesse tempo está na sua palavra. Aquilo que não tá, aí no céu a gente pode perguntar com maiores detalhes, né? Então, tem muito cristão com um certo analfabetismo bíblico, a gente poderia chamar, né? Então, o meu líder disse que eu tenho que estar 24 horas na igreja. Mas o que a Bíblia diz, né? O meu líder disse que isso é necessariamente falta de fé, mas o que a Bíblia diz, né? Então, como é libertador quando a gente consegue conhecer a palavra até para filtrar o que a gente ouve, né? Não quer dizer que a gente tem que virar uns doidos assim que não acredita mais no que ninguém fala, tudo tem que filtrar e conferir, né? Também não é esse nível de paranoia, mas muita gente vive uma fé cristã aquém do que é a fé cristã, porque não conhece a palavra. Eu tô com uma história em mente que eu ouvi numa pregação do Augustus Nicodemos. Ele conta, não lembro que texto ele estava expondo, acho que era um texto de Gálatas, assim, na pregação, mas ele conta uma história, eu não vou saber contar exatamente como ele contou, tá? Mas essa história tem mexido muito comigo, eu tenho pensado nela. Ele fala de uma pessoa que foi fazer uma viagem de navio. Ele estava com dificuldades financeiras, ele não tinha muito dinheiro, mas com muito esforço conseguiu. Parece que ele ia voltar de um lugar para casa, né? Conseguiu pagar aquela passagem. E aí levou uns potinhos com banana, bolachinha, alguma coisa assim, muito preocupado em como ele ia sobreviver, o que ele ia comer nesse tempo todo, que não tinha condições de comprar mais a comida lá no navio. Então ele levou o que ele tinha, assim, coisa muito básica, e foi comendo muito aos pouquinhos, assim, para sobrar para outro dia, até que viagem de navio geralmente é muito longa, né? Nos últimos dias já tudo já estava acabando, ele já fraco, né? E aí uma pessoa abordou ele e falou assim: por que você tá comendo? Ah, e aí ele via as pessoas comendo no navio, né? E vinho, espumante, coquetel e comida boa, aquelas comidas chique de navio. E a galera passava o dia comendo. E o que tu vai fazer, né? Passava o dia, assim, participando das programações e comendo aquelas comidas deliciosas e tal. E ele comendo escondidinho ali no cantinho dele, a comidinha que ainda restava, né? E aí uma pessoa abordou ele e falou: olha, eu tô vendo que você nunca tá junto, né? No almoço, janta, café da manhã, fartura, e você é sempre aí no cantinho, comendo uma coisinha
que houve, né? E ele, não, é porque eu só paguei a passagem mesmo de navio, eu não tenho condições. Ele, não, todo mundo que comprou passagem, isso é incluso, é para você também, né? Nossa. E essa é a vida cristã de muita gente, né? Então, às vezes, a gente acha que temos a passagem para o céu, né? Mas não desfruta da graça que é viver com Deus, né? Não desfruta de um perdão que já nos alcançou. Veja, o perdão na fé cristã não é conquistado. Eu tenho que servir muito, eu tenho que me esforçar muito para conquistar o perdão de Deus. Isso é exatamente o oposto do evangelho, né? A Bíblia nos deixa claro que Jesus morreu no nosso lugar, uma morte expiatória, né? Ele morre no nosso lugar. Então, quem confessa o seu pecado, quem reconhece o seu pecado, pode ter certeza, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. Mas o que eu fiz é muito grave. Mas o que o evangelho ele é escandaloso mesmo. Porque talvez no inferno tenha moralistas, pessoas que fizeram tudo muito certinho, e talvez no céu tenha ex-abusadores, ex-assassinos, pessoas que o Senhor alcançou e o seu perdão foi suficiente, né? O evangelho é escandaloso, porque ele fere o nosso ego, ele fere a nossa tentativa de construir uma religião de performance, onde eu me esforço, onde eu faço e aconteço. Nós somos salvos pela graça e também transformados pela graça, né? Então, temos direito a tudo que tem no navio, direito a poder de Deus para conseguir calar nossa boca no momento que não é hora de falar. Que às vezes a gente acha que a pessoa mais poderosa espiritualmente é aquela que é usada por Deus, mas a Bíblia vai dizer que um verdadeiro religioso é aquele que sabe refrear sua língua, é aquele que tem caráter, que apresenta o fruto do Espírito, que sabe amar, que sabe perdoar, né? Que sabe se sujeitar uns aos outros, honrar uns aos outros, que sabe controlar os seus próprios impulsos. Então, muita gente pensa que está vivendo a abundância da fé cristã, mas vive como um escravo de si mesmo ainda, né? Então, acho que esse exemplo do navio ele ilustra bem isso, assim, né? Às vezes nós carregamos pesos que o Senhor já tirou das nossas costas, né? E muito por ignorâncias. Então, por exemplo, assim, eu que conheci o Senhor num contexto saudável, lembro, por exemplo, de uma fase, nunca ninguém me ensinou isso, mas de alguma forma isso surgiu dentro de mim, de que eu não podia descansar. Teve uma época que eu tinha muita dificuldade de descansar. Eu estava no ministério e eu pensava, eu não tenho direito de dar uma volta no shopping. E alguém vai me ver lá no shopping andando e vai dizer, ela não me respondeu ainda no WhatsApp. Na igreja que nós pastoreávamos, era muita gente, então eu não dava conta, a gente não dava conta de responder, de fazer tudo que tinha para fazer, e eu pensava, não posso descansar, no céu eu descanso, vocês já ouviram esse discurso, né? No céu a gente descansa, aqui a gente tem que se matar mesmo, né? Ou então, assim, eu não conseguia ver espiritualidade em um dia de folga com a minha família. Parece que só era espiritual, só estava lendo a Bíblia, orando, jejuando, servindo na igreja, me sacrificando ou pregando o evangelho. Mas, gente, eu vou falar uma coisa bem aleatória, né? Eu estive nesse final de semana no Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival de dança do mundo, aqui em Joinville, aqui próximo, né? E eu era do mundo da dança, do balé, né? E no início eu tinha, assim, uma sensação de que, meu Deus, que perda de tempo ficar vendo um monte de bailarino dançando, podia estar lendo a Bíblia, podia estar pregando o evangelho, podia estar na igreja. Mas, gente, não tem como não ver a manifestação da beleza de Deus naquelas coreografias, né? Existe um conceito na teologia que é graça comum. Então, existe uma graça especial para os cristãos, né? A graça da salvação. Mas o sol nasce e se põe todos os dias sobre a cabeça de todos. Na ciência, a gente vê a manifestação da graça comum. Não é tão incrível? Vocês já assistiram séries médicas? Tipo Grey's Anatomy? Eu adoro essas séries. Eu acho sinistro. Eles botam a mão, tem algum cirurgião aí ouvindo, bota a mão dentro do corpo da pessoa, tira o coração, arruma uma coisa e bota o coração de volta. Gente, se isso não é uma manifestação da inteligência, das virtudes, da beleza, da sabedoria de Deus, né?
ver isso através das artes, através da ciência, através da criação. Como não ver o Senhor? Aliás, Deus se revela, a revelação natural também por meio da sua criação, né? Então, há um tempo atrás, eu estaria nesse festival de dança culpada, pensando, meu Deus, tô aqui fazendo uma coisa secular, né? A gente tem essa tendência de dividir sagrado e profano. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Não há nada na terra que o Senhor não tenha dito. É meu, né? Então, eu estava lá, não estava orando, não estava cantando louvores, não estava rodeado de crente, mas eu estava sendo assaltada pela beleza daquelas coreografias. E aquilo aponta para o Deus que é belo, aquilo aponta para o Deus que é sábio, aquilo aponta para o Criador, né? Então, ressignificar essa visão da fé cristã é tão libertador, né? Me fez viver aquela experiência tão gostosa de lazer sem um peso que antes a ignorância me faria carregar. Eu lembro que dias atrás eu postei nos stories do podcast algo que Deus vinha falando comigo, que é justamente sobre isso, né? Às vezes a gente quer servir a Deus só sendo Maria. Mas Marta também estava servindo a Jesus naquele momento. Ele disse, para e escuta. Mas ela estava servindo também, né? Ela estava querendo agradar a Jesus. Mas naquele momento, ela precisava parar e ouvir. Mas ela também estava servindo. Então, assim, às vezes tu tá... Qual o contexto de pregar o evangelho? Eu tô perdendo tempo porque eu não tô pregando o evangelho. Tá, mas como é que tá o teu filho? Já perguntou pra ele se ele tá bem? Já conversou com ele, perguntou o que aconteceu na escola, se ele tá passando por algum problema? Isso também é cuidar de pessoas, cuidar da tua família, do teu filho. Tu já teve um momento de descanso, de lazer com teu marido? Como é que tá o teu casamento? Entende? Então, assim, nem sempre pregar o evangelho é falar para quem não conhece Jesus. Às vezes a gente tem que cuidar do que parece que pode, em algum momento, deixar de ser saudável. E às vezes a gente não vai estar pregando o evangelho. Às vezes a gente vai estar dormindo. Né? Lembra de Jesus no barco, dormindo? Um religioso poderia olhar e falar, meu Deus, que perda de tempo esse Jesus, né? Porque os discípulos tudo ali, uma tempestade era uma super oportunidade para Jesus estar ensinando, orando, e Jesus estava o quê? Dormindo. Primeiro porque ele se submete à humanidade e precisava mesmo dormir, né? Ele tinha essas necessidades humanas. Mas também, por exemplo, o sono, ele é um assunto tão espiritual, ele é um assunto tão teológico, né? Nós vivemos na sociedade do cansaço. O Byung-Chul Han fala isso, né? Um filósofo sul-coreano. A sociedade onde seja o seu próprio chefe, o que você faz à meia-noite às 6, a gente não pode descansar, a gente tem que sempre produzir, né? Tem um comentarista bíblico, D.A. Carson, que ele fala assim, ó, que às vezes a coisa mais piedosa que a gente pode fazer é dormir uma noite toda. Não orar uma noite toda, dormir uma noite toda. Porque o sono é um lembrete diário de que nós não somos Deus. O sono é um lembrete diário de que nós somos impotentes, finitos. E quando a gente dormir, o mundo não vai parar de girar, né? Então, Deus não dorme, né? Jesus dormiu, mas o Deus Pai não dorme e ele nos convida a dormir para nós lembrarmos que nós somos criaturas, né? Então, nós glorificamos a Deus dormindo. Né? Tem um livro muito bom que chama Liturgia do Ordinário. Vocês já leram? Não. Esse livro é muito bom. Ele fala sobre como a vida comum, sobre a rotina do dia, desde escovar os dentes, lavar uma louça, como a gente vive a vida cristã nessas pequenas coisas, né? Porque tem muito esse discurso, às vezes, na fé evangélica, né? De que você tem que ser relevante, ganhar milhares de almas, que você tem que ir para as nações, né? E que necessariamente você tem que fazer coisas muito grandiosas aos olhos humanos, né? Mas eu faço algo tão grandioso cuidando da minha filha. Faço algo tão grandioso trocando uma fralda. Eu faço algo tão grandioso quietinha no meu canto, né? E claro que eu posso também fazer coisas grandiosas, cada um tem uma vocação, tem um chamado, mas muitas vezes a gente reduz o adorar a Deus, o glorificar a Deus para coisas religiosas. E vou dizer uma coisa polêmica aqui. Tem gente que faz tudo isso ministerialmente, prega e vai, faz e acontece, mas o coração não tá com as motivações certas. Verdade. Né? E às vezes tem uma pessoa ali regando uma plantinha e falando, Senhor, eu tô regando para tua glória, porque assim como essa plantinha eu rego e ela cresce, eu quero que a palavra seja regada e cresça no meu coração. Entende? Então,
o Senhor não vê a aparência. Claro que importa, sim, o que a gente faz e tudo mais, né? A forma, mas o Senhor vê o coração. Então, às vezes, eu posso tornar um ministério pecaminoso e eu posso tornar coisas da vida comum grandes meios de adoração. É verdade. E quais atitudes de uma liderança nos ajudam a promover um ambiente realmente saudável? Eu acho que dá pra gente falar algumas coisas, assim. A começar pela relação da liderança com os liderados, como eu estava falando há pouco, né? De nós nos enxergarmos todos no mesmo barco, todos irmãos, discípulos, carentes da graça e da misericórdia de Deus, né? Então, qualquer relação assim de superioridade, de arrogância, de orgulho, vai minar a saúde da igreja e vai minar a nossa saúde mental também. A igreja precisa ser um lugar de perdão. Um casamento não sobrevive sem perdão. Meu Deus, quantas vezes eu já briguei com meu marido. Todos os dias a gente tem que se perdoar de alguma coisa, mesmo que seja uma coisa boba, do tipo um dos dois não levou lixo, né? Um casamento não sobrevive sem perdão. Relações não sobrevivem sem perdão. Quanto mais a vida em igreja, que é um monte de relacionamento, né? Então, acho que é um ponto importante, assim, pra gente trazer, para que nós possamos viver de maneira mais saudável emocionalmente as nossas igrejas. Eu também diria que nós precisamos aprender a ter relacionamentos menos de performance e mais honestos, porque muitas vezes nós acabamos sustentando o que nós não somos para os nossos irmãos, porque nós queremos ser bem vistos, né? Então a gente finge muita coisa, passa uma maquiagem, né? Não assume que tá mal, não assume que tá enfrentando um dilema, não assume que pecou, não assume que tá com medo, porque a gente tem medo que o irmão vai ver como, ele é menos espiritual, ele é imaturo. E nessa tentativa da gente sustentar um altar para nós mesmos, nós acabamos vivendo de aparência a fé cristã, né? Mas há espaço na fé cristã para a gente compartilhar os nossos dilemas, tanto com o Pai quanto uns com os outros. Eu gosto muito daquele trecho em que Jesus ele vai para o Getsemane e ele está prestes a ir para a cruz e ele vai para o Getsemane e faz aquela famosa oração, né? Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E também o texto diz que ele leva junto com ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Então ele leva 3 discípulos com ele. E ele fala para os discípulos a seguinte frase: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, numa tristeza mortal. É muito interessante que Jesus, ele é para ser o exemplo dos discípulos, mas ele ali, mesmo sendo Deus encarnado, que a palavra nos diz que ele é a imagem visível do Deus invisível. Hebreus vai dizer que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus, Deus sofrendo ali naquela cena. E ele fala para os discípulos: olha, eu tô muito mal, a minha alma tá profundamente triste a ponto de morrer. O termo grego ali para profundamente triste é perílipos, que significa cercado de tristeza de todos os lados. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, não há uma parte em mim que não esteja sendo tomada por tristeza e dor. Eu estou tomado pela angústia, tanto que ele sua sangue, né? Um fenômeno muito raro chamado hematidrose. Alguns vasos sanguíneos que estão sob as glândulas sudoríparas se rompem. É um extremo da angústia, é o extremo do esgotamento. Então ele tá mal ali, sem pecar, obviamente, mas muito frágil humanamente. E ele fala para os discípulos. Ele não dá uma de, não, ó, eu vou superar aqui, tá? Eu vou falar com o Pai, vai ficar tudo certo, vai dar tudo certo. Não, ele fala, gente, eu tô mal. Fiquem, vigiem e orem comigo. Não dá muito certo porque eles dormem, né? Mas ele se coloca nesse lugar até de maneira didática para nos mostrar a importância de nós sermos honestos com as nossas emoções e de nós dependermos numa certa medida saudável uns dos outros, né? E depois para o Pai, ele também é bem sincero, ele fala, olha, afasta de mim esse cálice. Ele ficou uma madrugada inteira ali orando. E ali a gente tem um resumo da oração dele. Então pode ser que esse afasta de mim esse cálice foram muitas horas de desabafo, abrindo o coração, rasgando o verbo para o Deus Pai, né? Então a igreja precisa ser esse lugar de honestidade.
não de performance, né? E geralmente nós temos discursos muito prontos, né? Não, irmão, Deus sabe de todas as coisas. Mas fala que tu tá mal, fala. Deus sabe sim de todas as coisas, mas fala que tu não sabe de todas as coisas e tu tá precisando de uma oração, de ajuda, de um abraço, de um pix, né? Mas muitas vezes a gente quer sustentar essa imagem para os nossos irmãos, que nós somos muito crentes, muito espirituais, muito cheios de mistérios. Que mistério nada, né? Nós somos frágeis. E a beleza em assumir isso, a humildade em assumir isso, né? Eu acho que também a gente torna a igreja um ambiente mais saudável quando nós falamos desse assunto dentro das igrejas, né? Saúde mental precisa ser um tema abordado. Não é o principal assunto da igreja, né? Mas precisa ser um dos assuntos abordados, até porque a demanda tem sido muito grande, né? Então, é muito legal ver esse movimento de algumas igrejas no Setembro Amarelo, falando sobre isso, fazendo alguns eventos, isso é muito legal. Acho que precisa ser falado disso, né? O meu ministério tem sido muito também de capacitar líderes nas igrejas sobre como cuidar de pessoas que estão sofrendo emocionalmente dentro das igrejas, porque eu entendo que é uma demanda real, uma demanda urgente. Poderia citar mais coisas, mas acho que essas são algumas coisas que podem tornar as nossas igrejas mais saudáveis emocionalmente. Como uma igreja pode acolher pessoas feridas sem relativizar com a verdade do evangelho? Uhum. Bom, primeiro, o evangelho ele é promotor de saúde. Então, expor o evangelho, ensinar o evangelho, ele vai promover saúde em qualquer medida, o verdadeiro evangelho, né? Ele vai promover perdão, ele vai promover uma boa humilhação no sentido da pessoa reconhecer suas fraquezas, ele vai promover transformação, ele vai promover a vida em comunidade, que é promotora de saúde, né? Então, o evangelho, ele nos torna pessoas mais saudáveis. A fé cristã é promotora de saúde. Mas como acolher as pessoas, né, que são feridas? Num primeiro momento, eu gosto de dizer que a gente precisa, como a palavra da pergunta já diz, acolher. Às vezes nós somos muito apressados em trazer uma lição de moral, uma resposta, um confronto, uma dar no meio, como a gente diz, né? Mas as pessoas têm necessidades de serem ouvidas. E como a gente até estava conversando antes nos bastidores, né? Nós encontramos cura muitas vezes pelo simples fato de compartilhar algumas fraquezas. Freud, que é o autor da psicanálise, ele fala muito sobre a cura pela fala, que quando nós falamos, nós experimentamos um alívio. A Bíblia já falava isso muito antes, né? Quando o salmista, por exemplo, fala assim: olha, eu passei o dia gemendo, meu corpo gemia, mas quando eu confessei meu pecado, né? Eu desfrutei de um alívio. Tiago também, capítulo 5, vai dizer: quando confessamos os nossos pecados e oramos uns pelos outros, somos curados. Quando eu me formei na faculdade de psicologia, eu fiz uma pesquisa com uma colega e a orientação de uma professora maravilhosa no pronto atendimento do hospital da Unimed em Joinville. E nós identificamos muitas pessoas que procuravam um pronto atendimento por alguma questão de ordem física, dor de cabeça, problemas no intestino, né, problemas no estômago, e eram provenientes de questões de demandas emocionais, né? São as famosas doenças psicossomáticas, né? Freud fala, quando a boca se cala, falam-se as pontas dos dedos, né? O corpo vai tentar falar de alguma forma, né? Ou por uma enxaqueca, ou por o desenvolvimento de uma doença, ou então por uma irritação constante, enfim. Então, só o fato de nós colocarmos para fora, de nós termos bons ouvidos, isso já é tão curador. Por isso a igreja precisa não só de pregadores do evangelho, mas de bons escutadores, de bons ouvintes, né? A fé cristã vai nos dizer, Tiago vai nos dizer, sejam tardios para falar e prontos para ouvir. Sejam rápidos para ouvir. Faltam ouvidos. A igreja tem que ser esses ouvidos de Cristo. A palavra de Deus nos diz, o Salmo diz que Deus se inclina para nos ouvir. Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. A imagem desse Deus, nós também precisamos ser aqueles que inclinam os seus ouvidos. Então, às vezes a gente pensa, meu Deus, o que eu tenho que falar?
eu não sei o que dizer, mas às vezes é justamente não dizer que vai gerar uma ajuda efetiva para aquela pessoa. Pode ter certeza, as pessoas não vão procurar, quando você está sofrendo na igreja, você não vai procurar para se abrir aquela pessoa que mais tem conhecimento. Você vai procurar aquele que você considera um melhor ouvinte, que é mais gracioso, que você sabe que não vai ficar te julgando. Talvez você vai procurar até aquele que é mais pecador também, porque você olha e fala, estamos no mesmo barco, né? O Richard Foster, autor do livro Celebração da Disciplina, ele fala, falando sobre a disciplina da confissão de pecado, ele fala, somos pecadores e temos companhia, né? Então, às vezes, a pessoa ela vai se sentir à vontade para se abrir com alguém que ela sabe que também foi alcançado pela graça e por isso vai ter compaixão. E também as pessoas vão procurar aquelas que elas sabem que são confiáveis. Porque eu vou dizer uma coisa, hoje muita gente não se abre para um irmão na igreja, não porque tem vergonha dos seus próprios processos, pode ser também, mas muito porque tem medo de ser exposto. Não podemos ser fofoqueiros. E infelizmente a gente vê muito isso em todos os meios, eu vou incluir aí a igreja também. Então muita gente não se abre porque pensa, ele pode falar para alguém. Ele pode abrir para a esposa, ela pode abrir para o marido. E às vezes é uma coisa tão íntima. Gente, para você percorrer esse percurso de decidir falar com alguém e abrir o teu coração, é um caminho muito difícil para alguns. Alguns têm muita facilidade. Mas ainda que tenha muita facilidade, existem alguns assuntos que são tão íntimos, são tão difíceis, são tão sensíveis, são tão delicados, que eu preciso confiar muito naquela pessoa, né? Então, por exemplo, quando alguém me procura e me fala, Cá, olha o que eu vou te falar, isso eu já ouvi muitas vezes, nunca abri para ninguém, ou então, olha, eu vou te falar uma coisa bem profunda do meu coração, eu pego aquilo como uma pérola preciosa, e eu preciso ter muito respeito, porque aquela pessoa, ela é filha de Deus. Ou então, talvez não, mas ela é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, às vezes a gente se preocupa muito com o que vamos responder ou o que vamos fazer com o que a pessoa falou. Mas se nós tivermos confiabilidade, sigilo, se nós não fofocarmos, a gente está fazendo uma grande coisa. Se a gente validar o que a pessoa está dizendo, né? Não ficar... Mas veja bem, mas eu também. Sabe aquela pessoa que fica falando de si? Tu tá cansada, é porque tu não sabe o que eu tenho essa semana. Eu tô numa loucura, guria, tô numa correria. Mas pra que essa necessidade de ficar falando de si? A gente se atravessa nas relações, né? A gente tem uma necessidade, parece, de entrar em cena, né? E o bom ouvinte, ele sai de cena. Ele consegue ter essa capacidade de não ficar girando em volta de si mesmo, tipo o sol, assim, brilhando, sabe? Ele consegue segurar os seus impulsos orgulhosos e dar lugar ao outro, né? Então, se eu validar, se eu ouvir, se eu minimamente acreditar, porque isso é uma coisa muito difícil também para quem sofre. As pessoas falam assim, olha, eu só queria que acreditassem que eu não tô assim porque eu quero, né? Porque geralmente alguém vem e fala assim pra você, olha, eu não tô conseguindo levantar da cama, eu não tô bem, eu tô bem melancólico, eu acho que eu tô até deprimindo. Você tem que levantar da cama, você tem que reagir, você tem que fazer uma atividade física, mas também se não tá indo pra igreja e você tá lendo a Bíblia, a pessoa vem com uma série de cobranças, que às vezes ela quer ajudar, ela tá bem intencionada, mas a pessoa que está sofrendo, ela é quem mais queria estar fazendo essas coisas, ela não está conseguindo, ela não tem força, na psicologia a gente diz que ela não tem energia psíquica, ela não tem condições, ela tem uma impotência nela. Claro, em alguns casos pode ser que ela pode tentar mais um pouco, mas é muito difícil a gente medir isso, né? O Richard Baxter, que é um pastor puritano, ele escreve um livro muito interessante que ele fala sobre tristeza e fé. Ele fala assim, dizer para uma pessoa que está sendo atormentada por pensamentos difíceis, para ela parar de pensar, é como dizer para uma pessoa que está com febre, pare de gemer, né? Para de gemer, para de sentir isso. E às vezes é isso que a gente fala para quem tá sofrendo. Para de sentir isso. Enquanto, no primeiro momento, a gente deveria acolher. Eu gosto de sempre falar, né, nos cursos que eu falo sobre isso, nas aulas eu falo, você não precisa entender para acreditar. Nem sempre você vai ter passado por uma situação parecida. Mas acredite. Dê para a pessoa a sensação de que aquilo que ela tá falando tá sendo validado, né? Eu lembro que esses dias uma líder
de uma igreja, enfim, me procurou e falou: olha, tem uma jovem que ela tá pensando em tirar a vida, mas eu não tô botando fé, tô achando que é pra chamar atenção, sabe? Tô achando que, enfim. Eu falei: olha, a gente não sabe. O nosso papel é acreditar. O nosso papel é validar. Porque mesmo que não desemboque nisso, ela tá gritando por ajuda. Entende? Independente se ela vai fazer ou não, essa não é a questão. A questão é que ela está comunicando. Eu estou num sofrimento absurdo, significativo. E eu ter aberto a minha boca e procurado você para abrir é um pedido de ajuda. Né? Então, o simples fato de nós sermos confiáveis, não fofoqueiros, acolhedores, já gera tanta diferença na vida das pessoas. Depois, o que eu vou falar, o que eu vou ensinar, se eu vou confrontar, se eu vou apontar algum erro, se eu vou dar alguma sugestão, direcionamento, é outra história. Mas acho que a gente pode começar do básico, que é o mais difícil, porque envolve sair de cena. Isso é tão difícil para nós. Nós gostamos de ser os alecrim dourados, né? Que brilham. Você falando ali da pessoa tá deprimida e as outras querer, levanta da cama, sai assim. Eu tive uma amiga, eu tive crises de ansiedade e ela tava num momento que ela tava numa crise de ansiedade assim, absurda no trabalho. E eu sei que quando a gente tá numa crise de ansiedade, a pior coisa que falam pra gente, fica calma. Tenta se acalmar. Que raiva. Porque é isso que a gente quer, mas a gente não consegue. Ela assim, nossa, eu tô numa crise de ansiedade, assim. Eu só fui e abracei. E fiquei abraçada. Fiquei ali quietinha, e dela começou a chorar. Ela bem assim, foi a única pessoa que falou pra eu não ficar calma, porque todo mundo fala isso. E por mais que a gente tá passando pela ansiedade, é pior quando a pessoa fala assim, fica calma, respira, isso e aquilo. Confia em Deus. Porque não é isso que a gente quer naquele momento. É só um abraço, um acolhimento. Às vezes é só sentar do lado, né? E ficar ali, sabe? Bem isso que tu falou. Às vezes as pessoas, elas querem ajudar e elas acabam, às vezes, até atrapalhando. E às vezes a coisa mais profunda que a gente pode fazer por alguém que tá no buraco é ir no buraco e ficar um pouquinho com ela. Né? E às vezes a nossa tentativa de ajudar atrapalha ainda mais, porque reforça o sofrimento, faz a pessoa sentir que a gente está interpretando que ela tá naquela condição porque ela quer. Porque ela quer. E nem sempre é isso. É verdade. Recentemente, voltando, né, no que a gente estava falando sobre falar, a importância da gente externalizar aquilo que a gente está sentindo. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa muito amiga, e ela estava tólida, assim, eu estava cozinhando, ela estava sentada, mas ela não parava quieta, comigo, assim, se mexendo bastante. E aí eu falei, fala o que você tá sentindo, né? A pessoa disse, eu vou ter que falar. É que envolvia uma outra pessoa também, não queria expor, né? Mas aí ela falou assim, eu pequei. Aí eu falei, pronto. Aí ela disse, na mesma hora, um peso saiu das costas, assim, e a gente se sente aliviado, né? E aí a gente conversou e tal, eu já sabia que a porta daquele pecado já havia sido fechada, né? Que não iria se repetir, mas a pessoa estava escondendo aquilo. E aí, quando a pessoa abriu a boca e falou, ela se sentiu leve, né? E é importantíssimo a gente falar. E outra coisa que você falou, que eu lembrei, é realmente conversar com a pessoa certa, né? Porque dependendo de com quem a gente conversa, o nosso pecado pode parar no altar. Já aconteceu comigo, né? De conversar com o pastor. Mas acontece muito. Infelizmente. De conversar com o pastor, contar uma história, e ele contar toda a minha história no altar sem dizer meu nome, mas era exatamente a minha história, sabe? Tudo exatamente o que eu estava vivendo, e pessoas que me conheciam sabiam que era eu. Puxa. Então é muito complicado, né? A gente tem que conversar com a pessoa certa que vai ouvir, talvez orientar, talvez não, vai ter sabedoria, né, pra saber o que fazer naquele momento, mas que não vai abrir, né? É muito necessário, realmente, essa confiança. E o que você diria, né, para alguém que ama Jesus, mas que se afastou da igreja porque foi emocionalmente ferido? Eu diria que primeiro eu lamento muito, porque só essa pessoa e o Senhor sabem, né, como isso deve doer, como isso deve mexer com partes tão profundas da alma dessa pessoa, né? Mas eu te lembraria o que é a igreja para o Senhor. A igreja não é apenas um clube, um bloco, uma instituição religiosa. A igreja é o seu corpo na terra, né? E eu te diria, não desista da igreja, mesmo que esteja difícil esse percurso,
de encontrar um lugar saudável de novo, né? De ressignificar essa experiência. E eu te diria que só se cura plenamente feridas com a igreja, vivendo igreja novamente, num contexto saudável. Então, a terapia pode ser um grande instrumento de ajuda, né? Porque às vezes a gente vai ter que até verificar e investigar de que maneira essas feridas que você relaciona com o universo da igreja também não tem a ver com a sua história. Às vezes lá de muito bebezinho, né? Então é importante a gente tentar investigar por que tá doendo tanto. O que será que isso tem a ver com a sua própria história, né? A terapia, ela vai ajudar nesse processo, né? Boas amizades, boas conversas. Às vezes você não encontrou uma igreja ainda para voltar a pertencer, mas você tem um amigo crente. Mantenha, cultive essa amizade, um café de tempo em tempo, porque essa pessoa é uma extensão do corpo de Cristo que vai poder te ajudar nesse processo, né? E você vai ter que correr o risco de novo. Sabe, o risco da vida em comunidade ainda é melhor do que a esmagadora solidão da independência, de viver longe, né, do corpo de Cristo. Então, envolve um risco, isso exige de nós uma certa coragem, né, um certo correr risco de novo, mas a única maneira de sarar plenamente uma ferida com a igreja é vivendo igreja novamente, ressignificando essa experiência, né? Então, tem uma frase, né, que alguns dizem que a igreja pode ferir, né? É um pouco perigosa essa frase, mas dentro desse contexto vocês estão entendendo, mas é a vida em igreja também que cura, né? E aí, claro, procura uma igreja mais saudável que a outra que você, Sim. né, analise quais foram os pontos, né? Foi o modelo de governo, de liderança, a cultura em que o serviço era assim, assim, assado. Observe, escolha bem a igreja, né? Escolha bem. Hoje a gente tem internet, a gente pode ouvir muitas pregações, a gente pode ver muitas referências, a gente pode pesquisar as avaliações do Google, a gente pode conversar com membros que já saem, sei lá. Procure bem, né? Não precisa ser apressado, mas alguma um pouquinho melhor você vai encontrar, né? Peça ajuda, né? Mude de cidade, se preciso. Mude de cidade, mas reencontre uma igreja saudável, porque o Senhor não nos dá a opção para viver com o corpo separado, né? Um membro fora do seu corpo, ele não funciona, né? Uma mão que não está unida ao corpo, ela apodrece, ela morre, né? Um nariz, qualquer membro do nosso corpo fora do corpo, não serve para nada, né? Então, corra esse risco, porque o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te dar graça nesse processo, porque Ele é o maior interessado em restaurar tudo isso. Amém. Amém. As últimas perguntas que a gente tinha foram respondidas nessa. Cauane, muito obrigada. Nossa, a gente aprendeu muito, foi, sendo muito sincero, assim, uma das entrevistas mais valiosas que a gente teve. Glória a Deus. Nossa, muito valioso, muito grandioso te ouvir, porque é raro a gente ouvir uma pessoa que carregue essa ciência com tanta graça, né? Porque a gente consegue trazer para a ciência, equilibrar isso, mas você falou da importância do sacrifício de Jesus. Às vezes a gente não consegue lembrar disso, né? Às vezes a gente quer se comparar com Jesus, a gente quer, né, merecer, né, a salvação, e a gente esquece do que Jesus já fez. Então é lindo te ouvir, porque você conseguiu equilibrar tudo isso. Então, muito obrigada. A gente tem um presente pra você, da Carla Madeira Acessórios. Ela analisou seu perfil, mandou esse presentinho. Gente, que chique! Realmente fosse meu gosto. Isso. Que chique, eu fui vigiada. Muito obrigada. E a gente também tem um presente do Barão do Café. Olha, meu marido ama, tá? Que bom. Eu também, mas ele assim, tipo, a gente mora em Belo Horizonte, né? E Minas Gerais é a terra. É de lá. Que demais. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu amei estar aqui com vocês. Foi uma conversa entre amigas, entre irmãs. Muito bom. Eu posso deixar pra galera a indicação dos meus cursos? Claro. Posso fazer o meu marketing? Sim, fica à vontade. Se você gostou de mim, quer aprender mais comigo, arrasta pra cima, né? Ô, gente, eu tenho 3 cursos dentro desses temas, tá? Um chama Cristão Emocionalmente Saudável. É pra você que é cristão e quer cuidar das suas emoções. É um curso bem em conta,
que fala sobre as emoções na fé cristã, o que é ansiedade, como prevenir, quando identificar se é uma ansiedade patológica, pecaminosa ou saudável, que existe também ansiedade saudável, né? Esgotamento, cansaço, que é o descanso na Bíblia. Então é um curso que fala um geralzão assim sobre saúde mental para cristãos, tá? Você acessa ali, compra e já fica tudo ali no teu celular, tu assiste quando tu quiser, no tempo que tu quiser, as aulas já estão todas gravadas, a gente tem ouvido muitos testemunhos desse curso. Que bênção. Tem um outro curso que chama Amar, Acolher e Aconselhar, cuidando de uma geração doente emocionalmente. É para pessoas que querem aprender a cuidar dos outros, aconselhar os outros, acolher os outros, mas com ênfase nessa questão da saúde mental. Então é uma formação em aconselhamento cristão, mas tem aulas, por exemplo, sobre como lidar com alguém que está com depressão, como lidar com alguém que está pensando em desistir da vida, como lidar com alguém que está com alguém que está com ansiedade, né? Então você que serve na igreja, líder, voluntário, discipulador, quer se capacitar, esse curso é uma formação em aconselhamento bem completa. Da mesma maneira, você acessa o curso, já vai cair no seu e-mail todas as aulas, você vai fazendo no seu tempo, no celular mesmo, de onde quiser. E tem mais um, esse tá muito baratinho, ele é R$47, inclusive, ele chama Cuide de Ti Mesmo, que é para pastores e líderes que querem ter saúde mental, né? Claro que a gente não comprou o curso, tá saudável ali, né? Mas é conhecimento e reflexões importantes, né? E esse curso, ele nasce não só da experiência clínica, mas também muito do que a gente já viveu, né, no ministério. Pastores e líderes vivem alguns dilemas que alguns nem imaginam, né? Muito específicos. E então é um curso de saúde mental específico para pastores e líderes. Então, se vocês quiserem, né, mais informações, podem me acompanhar lá no Instagram, @KawaneLLeite. E aí, lá tem mais conteúdo sobre isso. Às vezes eu não dou conta de postar como eu gostaria, mas tento trazer sempre algum conteúdo. E lá na bio tem esses links. Qualquer coisa pode me chamar também. Foi um prazer poder conversar com vocês. E espero que a gente se encontre mais vezes. Obrigada pela confiança, pelo espaço. A gente agradece. Muito obrigada mesmo. Aprendemos muito. Foi muito valioso. Muito bom. Glória a Deus. Obrigada. E é isso. Aqui a gente finaliza nosso podcast. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. A gente pede que você curta o vídeo, se inscreva no canal, siga as nossas redes sociais, as nossas e a da Kawane. Compartilhe o vídeo, comente. E é isso. Muito obrigada e até o próximo episódio.